Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Casale.com e nessa aula nós iremos falar aqui sobre Angular 2 Template de projeto com Webpack. Então, o objetivo deste artigo, desta aula, é demonstrar um template de projeto Angular 2 utilizando o Webpack. Ao término desse artigo, você aprenderá como utilizar esse template de projeto do Angular 2 com o Webpack desenvolvido aqui pela Casale.com, que seguem as recomendações da equipe de desenvolvimento do Angular e ele tem uns utilitários já para o nosso mercado brasileiro. Aqui é o conteúdo da aula. Então, essa aula será dividida em duas partes. A primeira parte ela é um pouco mais teórica. Eu vou falar sobre os frameworks utilizados nesse template, que ele é composto por uma série de frameworks que auxiliam o Angular no trabalho da parte de teste, geração de código, a gerar o build para produção, automatizar algumas tarefas, tá? Então, o conteúdo da aula, nós vamos falar primeiro o que é esse template de projeto do Angular 2 com Webpack, depois vamos falar um pouco do que é o Webpack, o que é o TS-Lint, falar de testes unitários com Jasmine e Karma, testes de integração com Protractor, integração contínua com o Travis CI, um gerador de códigos para auxiliar a criação de novos módulos componentes, os passos para utilizar, alguns filtros e diretivas que foram criados aqui para auxiliar o desenvolvimento, como validação de CPF, formatação de CEP, CNPJ e por fim uma conclusão. Então essa primeira parte da aula eu vou falar um pouco sobre a estrutura do projeto e os frameworks que compõem ele. Na segunda parte, aí sim nós vamos olhar o código, executar, fazer uns testes e aprender a utilizar o template mesmo. Então vamos começar aqui falando o que é esse template de projeto Angular com Webpack. Então, esse template ele contém um código necessário para servir como base para uma aplicação profissional e otimizada para o Angular 2. Então, através desse template, você não precisa ficar baixando o Angular e depois configura um outro framework para fazer determinada coisa, outro framework para teste, outro framework para validação de código, que é algo que acaba tomando bastante tempo, né? Então é bom já ter um template como base, já todo estruturado, trabalhando configurado entre eles e aí acaba sendo mais fácil. Então, nesse link aqui, ele é direcionado para uma página do GitHub. Então, esse aqui é o projeto. Ele está lá no meu GitHub, tá? Ele é um projeto que eu ainda estou trabalhando nele. Então, aqui tem até umas instruções, tal, todo o código-fonte disponível. Na segunda parte, nós vamos aprender a baixá-lo e utilizá-lo. Então, ele fica aqui sobre uma licença aqui do MIT, então é livre para qualquer pessoa utilizar. Então, como o Angular 2 ele por si só ele não está preparado para fazer todas as tarefas. Ele é específico para fazer ali a parte do desenvolvimento web, mas ele demanda ainda algumas outras ferramentas para que você crie todo um ambiente de desenvolvimento para criar mesmo uma aplicação profissional, né? E acho que é isso que é o que todos nós queremos aí numa empresa. Se você não utilizar um template como esse, você não tem como, você vai acabar tendo que criar isso aqui do zero para você. Então, todos esses recursos apresentados, eles vão seguir os padrões, as recomendações que estão lá no site do Angular 2, que é o que o pessoal sugere mesmo. E é uma estrutura de frameworks que inclusive é utilizado por
por outros frameworks como React ou qualquer outro framework JavaScript. Então, a seguir aqui nós vamos começar a falar de cada uma das ferramentas. Eu não vou conseguir entrar em detalhes de cada uma delas, porque isso tomaria muito tempo. Minha ideia é estudar depois a parte uma a uma essas ferramentas e aí entendê-las um pouco mais a fundo. Então, o objetivo aqui é que vocês conheçam as ferramentas. Então, o Webpack, ele usa o Webpack, mas o que é o Webpack? O que ele faz? Pelo menos você vai saber a definição do que é o Webpack, apesar de não aprender ou não saber em detalhes como que ele é configurado, como que você utiliza todo ele. Mas você vai saber como utilizar no projeto e o que é. Então, eu acho que isso é o mais importante por hora, que é o requisito mínimo para você conseguir usar esse template aí nos seus projetos. E depois nós vamos estudando a parte, todos esses frameworks, aí você vai ganhar um conhecimento mais avançado sobre ele. Então, primeira coisa aqui, primeiro framework que nós vamos falar, talvez seja o principal aqui no Angular, é o Webpack. Eu vou já abrir o site dele aqui, mas eu vou falar uma definição antes. Então, o Webpack ele é o que chamamos de Module Bundler. E o que isso significa, né? Parece uma coisa assim de outro mundo. Na verdade, o que acontece é que as aplicações do lado cliente elas estão se tornando cada vez mais complexas e robustas. E com isso, nós precisamos de novas estratégias para conseguir deixar um código mais organizado, mais separado. Com os padrões atuais suportados pelos navegadores, é muito difícil criar uma aplicação JavaScript, porque o código é complexo e existe muitas limitações quanto a imports. Então, você vai acabar criando arquivos muito grandes, com muito código, a manutenção fica difícil, implementar novas funcionalidades fica difícil, criar testes unitários fica praticamente impossível. Então, o seu código acaba ficando ruim. Então, a solução é isso, é você ter alguma coisa que permita que você desenvolva um código complexo, mas que esse código consiga ser legível para o navegador, porque o navegador ele não acompanha tão rápido as especificações do JavaScript. Então, nós temos aí as especificações do ES5, do ES6, que permitem muitas funcionalidades ao JavaScript, porém, os navegadores, eles não conseguem interpretar isso. Eles não implementam, ou não são todos que implementam. Às vezes tem uma funcionalidade que só tem no Chrome, mas no Firefox ou no Internet Explorer ainda não foi implementada, e não tem como saber quando que ela será implementada. Então, a gente não pode também ficar dependente disso. Então, essa é a função do Module Bundler, que no nosso caso nós estamos usando o Webpack. Qual que é a funcionalidade dele? É converter um código complexo, criado seja em TypeScript, seja usando essas especificações do ES5 ou 6, que é a última do JavaScript, e de certa forma, assim, a bem grosso modo, compilar esse código, tornando ele passível do navegador interpretar. Então eu vou abrir aqui o site do Webpack, que ele tem uma imagem bastante interessante sobre isso. Então, aqui no site oficial do Webpack, essa imagem aqui ela deixa bastante claro o que acontece. Então, aqui no canto esquerdo, nós teríamos a nossa aplicação, que poderia ter aqui arquivo JavaScript, arquivo JAD, que é um formato utilizado pelo Express, que é um framework do Node. Aqui temos arquivos .coffee, que seria o CoffeeScript, que é uma linguagem
muito parecida com o TypeScript. Teríamos esse less, que é um arquivo CSS, só que com um pré-processador CSS. E esses arquivos, isso aqui, o .jad, .coff, o .less, o mesmo JavaScript ele pode conter algumas especificações não suportadas por navegadores. Então eu crio a minha aplicação aqui com todos esses arquivos, toda organizada, e aí eu preciso converter isso daí para arquivo JavaScript, PNG, CSS, que é o que o meu navegador vai interpretar. Então, aí que entra o Webpack. O Webpack, ele sabe como pegar esse código complexo que eu tenho aqui e ele sabe converter e transformar para arquivo estático que eu vou conseguir interpretar no navegador. Então, como o Angular utiliza TypeScript, muitas vezes um JavaScript mais complexo, então o Webpack, dentro desse projeto, ele vai converter o TypeScript, todos esses arquivos, em um formato legível pelos navegadores. Então é isso que nós vamos usar. O Webpack ele vai um pouco além disso. No projeto, no template, ele vai ser utilizado para fazer essa conversão. Ele também será utilizado para minificar e juntar os arquivos. Então, na distribuição para produção, vocês vão ver a transformação que ele vai fazer no nosso código. Então, ele tem essa capacidade. E também ele é possível acoplar alguns servidores nele. E ele consegue já subir um servidor e ficar escutando o código, que vai também aumentar a nossa produtividade. Isso aí também eu vou demonstrar para vocês. Então, o Webpack, que é esse Model Bundler, a função dele vai ser converter os arquivos no formato legível para o navegador, ok? Agora vamos aqui para o nosso item número 3, que é o TSLint. O TSLint ele é uma ferramenta utilizada para validar se o código fonte está escrito seguindo alguns padrões. Então, ele é opcional, tá? Ele está acoplado no projeto, é opcional ou não sua utilização. E quais seriam as vantagens dele? As vantagens dele é que ele vai validar o seu código fonte. Então, ele vai procurar por se está faltando ponto e vírgula, se a indentação está correta, se você esqueceu de fechar uma chave, um parênteses. Então ele vai validar seu código. Isso, quando você está numa empresa ou trabalhando em equipe, é muito bom para garantir a qualidade do código e também um padrão. Uma vez você pode definir padrões de indentação. Então, você vai conseguir fazer que todos os desenvolvedores sigam uma mesma linha de desenvolvimento, que é importante para uma empresa para manter um código sempre no mesmo nível, com o mesmo formato, né? Então, o TSLint ele é específico para TypeScript, tá? A sua utilização é baseada em regras, então ele vai ter um arquivo que vai ser esse tslint.json, então ele é um arquivo JSON com as regras, o que ele tem que validar. Então, se você olhar aqui no menu em Rules, ele tem todas as regras, tá vendo? Então ele fala questão de argumentos, se não pode ser vazio, é uma série, se tem algumas variáveis que não são usadas. Então o template ele já vem com um arquivo desse configurado, mais ou menos com um padrão assim a seguir de código, tá? Mas isso pode ser muito customizado de empresa para empresa, tá? Então tem questão de verificar os espaços, tem muita configuração. Então o projeto ele já tem um integrado, cabe a você utilizá-lo ou não, fica a seu critério, mas o importante é saber que ele está configurado
no projeto para uso e sempre que possível eu aconselho sua utilização. Aí o próximo tópico aqui seriam testes unitários com Jasmine e Karma. Então, é, eu estava falando que cada vez o código está mais complexo. Então, esses dois frameworks servem para fazer testes unitários. E teste unitário é uma coisa que hoje em dia é praticamente imprescindível. Em uma empresa, você será cobrado sobre isso de qualquer forma. Então, você tem que aprender. Vai ser um diferencial para você. Se você aprender teste unitário, você será questionado em entrevistas ou no seu dia a dia para criar um código melhor. Então, é muito importante mesmo você saber trabalhar com teste unitário. E aqui tem algumas vantagens que você vai criar um código mais confiado, um código menos acoplado, porque como você vai ter que testar ele, automaticamente você vai começar a separar mais o código, criar mais funções, porque dependência entre funções você não consegue testar, ou tem que ficar criando mock de, de objetos. Então, se você seguir um padrão de desenvolvimento como TDD ou BDD, que seria a criação do teste antes do código, o teu código vai ficar melhor ainda, porque você já vai criando o teste e criando o código, então você já vai ter que criar seu código otimizado para ele conseguir ser testado, senão você já vai ter um sério problema aí. Você vai ter um código com menos erros, né? E você vai ter maior segurança adicionar novas implementações, porque você já criou, vamos supor, 50 testes e você adiciona uma nova funcionalidade e você simplesmente executa os testes que você criou. Se você fez uma cobertura legal de teste, você vai confiar que o seu código está funcionando se aqueles testes passarem. Então, é extremamente importante. O Angular utiliza dois frameworks, o Jasmine e o Karma. O Jasmine ele é o framework, ele é um framework para BDD, né, que é Behavior Driven JavaScript, que seria desenvolvimento guiado por comportamentos, que é muito similar ao teste unitário, só que a escrita dele é um pouco mais amigável, mais para negócio. Então, enquanto o TDD ele tem uma escrita muito de desenvolvedor, o BDD ele escreve o teste um pouco mais voltado para a regra de negócio. Então você vai escrever algo tipo assim: estou testando o elemento X. Aí você fala: o elemento X deveria fazer tal coisa. Então fica muito fácil de você entender. Então, o Jasmine ele é um framework para isso, para essa escrita de código do BDD. E por outro lado, o Karma ele vai ajudar a automatizar a execução do nosso teste, ou ele vai conseguir ficar escutando os testes aí conforme você cria um novo teste, ele já executa automaticamente. Então ele vai servir aqui como um facilitador, vai ajudar a você criar ou vai aumentar a sua produtividade na criação do teste, tá? Então nós vamos ver também como que eles estão configurados no sistema. Esse aqui também é um tópico longo, tá? Mas eu estou criando um curso, algumas coisas voltadas para teste unitário, então a ideia é também preparar aí como se especializar em teste, que eu acho que é algo que já vem bem na sequência, assim, você sabendo, dominando o Angular e dominando o teste unitário, você vai se tornar assim um desenvolvedor com um grande diferencial. E o teste unitário, ele não serve só para o Angular, ele serve para qualquer linguagem, para qualquer coisa. Então, é um tópico que eu também estou preparando algumas coisas aí
para você e no futuro próximo aí eu já espero trazer mais novidades a respeito disso. Então, o próximo tópico aqui é o teste de integração. Então, qual a diferença? O teste de integração ele está simulando o usuário acessar o sistema. Seria a mesma coisa que um usuário abrir o navegador, executar o código e começar a navegar. Preenche um formulário, cadastra alguma coisa, exclui um usuário. Então, o teste de integração ele tem essa capacidade. Para isso, o framework utilizado aqui é esse Protractor, que ele usa como base o Selenium, que é um server bastante conhecido aí para a criação de testes de integração. O Protractor ainda precisa de alguns ajustes no template, embora ele já possa ser utilizado, tá? Mas talvez ainda no projeto final ele sofra algumas alterações. Ele é um teste mais opcional, eu diria. Eu diria que o teste unitário ele é imprescindível, ele tem que acontecer, e o teste de integração ele é legal, ele seria interessante, ele pode até ser criado pelo time de qualidade de teste de software, tá? Que aí você automatiza, porque na verdade ele vai ajudar bastante o teste das pessoas do seu time de teste, porque o seu time de teste, quando você libera um sistema que vai ter que ir lá e passar por todas as telas. Então, se você já tiver todas as telas navegáveis, todos os formulários testados para ver se não quebrou um CSS, algum JavaScript, então você pode usar um framework para fazer esses testes de integração, tá? Também ele acaba sendo bastante simples, olha, ele tem a habilidade de obter os dados do HTML. Então aqui ele está selecionando um CSS, um elemento por CSS e está dando um clique. Então muito provavelmente é um botão que tem o value add. Então tem um botão na tela, ele está clicando nesse botão. Então tá vendo que legal? Ele consegue manipular os elementos do navegador. Aí depois nós temos aqui a integração contínua com o Travis CI. Aqui a escolha do Travis CI foi porque o projeto está no GitHub e os GitHub e Travis CI eles se integram muito bem, praticamente é automática a integração. E para que serve então essa integração contínua? Então eu vou até abrir aqui o site do Travis. Eu não sei se tem essa imagem que eu queria mostrar. Como que funciona então o código? Você está lá desenvolvendo a tua aplicação, aí você terminou de fazer uma nova implementação, você está com o código versionado, né? Ele está no GitHub. Aí chegou a hora de você enviar esses códigos para o servidor. Então você vai fazer o seu commit, tá? Eu modifiquei aqui, criei uma tela nova de cadastro de clientes. Aí eu comitei esse código, mandei lá para o GitHub, meu versionador. Aí o que acontece? O Travis, ele fica numa escuta do GitHub por novos commits. E quando ele perceber que tem um commit novo, ele vai pegar o teu código, tá? Ele vai pegar o seu código e ele vai executar os processos de build, que o processo mínimo seria o que? Ele pelo menos pegar o seu código, executar todos os testes de integração e de unitários. Mas ele poderia também passar o TS-lint para verificar se o código está correto. Ele pode gerar uma versão de produção. Ele pode até mesmo fazer um deploy do seu código para um servidor de produção, tá? Aí você deve estar perguntando, nossa, mas como que ele faz tudo isso?
é muito simples, ele faz tudo isso através de um arquivo, tá? Um arquivo .yml chamado, bom, aqui tem um erro, vou alterar, aqui é Travis, não é, faltou um i, é travis.yml, e esse arquivo tem as instruções, tá? Nós vamos dar uma olhadinha nele na segunda parte, mas basicamente você fala assim, ó, pega o código, executa lá o npm install, agora roda o npm run test para ele executar o teste unitário, roda ali o test-lint, então ele é um arquivo, você vai dar instruções, o Travis ele sobe uma máquina virtual do lado dele e executa todos os seus passos, e depois ele te dá um retorno, ele fala, ó, funcionou, ou deu algum erro, e é legal, porque olha só essa integração que você consegue fazer no repositório. Você consegue colocar essa tagzinha que é dinâmica. Então ele está falando aqui, ó, build passing, porque a última vez que eu fiz o meu commit, ele funcionou. Se eu clicar aqui, ó, em build passing, ele vai abrir a minha tela do Travis com o meu último commit. Então eu fiz aqui, ó, eu fiz um commit removendo o system.js do código. Então, ó, aqui ele tem todo o histórico, olha que legal. Aqui ele cria umas configurações para executar o teste, tá? Ele simula a abertura de um Google Chrome. Aí ele até mostra as versões que ele executou o Node, o NPM. Aí olha que legal, ele dá um npm install, tá vendo? Aqui ele dá um npm run lint, então ele vai verificar o código está funcionando. Aqui ele dá um run test, então ele vai rodar todos os meus testes unitários. E aí ele vai executando, ó, aqui ele executou todos os testes unitários, ó, tudo com sucesso, tal. E por fim eu mando ele dar um run build, que é o que vai gerar a nossa distribuição para produção. E ele executa tudo, cria todos os arquivos, tal. E acabou, como ele não encontrou nenhum erro, ele retorna passing. Em caso de erro, ele vai colocar aqui build failing e vai te enviar um e-mail, isso que é legal. Ele vai te enviar um e-mail falando, olha, o teu build está com algum problema. Pode ser que seu código local esteja funcionando, mas quando você colocou junto com o código de outra pessoa, ele quebrou e deu problema. Então o Travis ele serve para isso, também é um recurso muito poderoso. E vale lembrar que todas as ferramentas elas são gratuitas, tá? Já que nós estamos falando do Travis, eu vou já aproveitar e abrir esse travis.yml para vocês verem. Ó, basicamente ele fala que ele tem que executar o comando como sudo, a distribuição, porque é um Linux que ele roda. Eu falo que ele é um Node, eu falo que é a versão 5, né? Aqui o sistema é Linux. Esse bloco de código aqui, ele é para executar, porque o Jasmine precisa de um browser, de um navegador para executar o código. Então esse código é meio estranho assim, mas é para ele executar o Chromium que vem junto com o Linux, tá? Então esse aqui é específico do teste. E aqui sim são as instruções que eu falo para ele. Aqui que você vai falar o que você quer que o build faça. Então, ó, dá um npm install para baixar a dependência, dá um npm run lint para validar meu código, npm run test once para executar meu teste uma única vez, e dá um build para gerar minha versão para distribuição. E aqui você poderia incluir outros. Pega e executa ou manda meu teste para um servidor remoto. Você poderia também fazer isso, tá? Então, aí, por fim, aqui nós temos o gerador de códigos. Então, para facilitar o desenvolvimento, né, eu criei aqui um gerador de códigos que vai criar um CRUD bem básico. Então, sempre que você for adicionar um novo módulo no projeto, você pode usar esse gerador, tá? Ele vai te gerar um código na estrutura do projeto básica
que é bastante interessante e ajuda na criação aí de um novo código, para não ter que criar tudo do zero toda hora, que acaba sendo uma tarefa meio chata. Então, esse gerador nós vamos ver como utilizá-lo, e também ainda tem muita coisa que pode ser adicionada a ele, mas ele já tem bastante a base assim, já está bastante completa já para utilização. Aqui nesse passos para utilização nós vamos ver melhor na segunda parte, tá? Mas basicamente tem aqui o repositório, ele tem o npm, os scripts do npm, que seria para baixar a dependência, né? Você vai rodar o npm install, validar código-fonte, executar o teste em modo de escuta, que você vai usar para desenvolvimento. Aqui é o E2E para executar o teste de integração. Aqui é para executar a aplicação, se dá npm start, ele também vai em modo de escuta. Para gerar um novo CRUD, você roda esse script npm run CRUD, e para gerar a versão otimizada da produção. Isso aqui é legal, tá? Isso aqui nós não acabamos não vendo no curso de Angular 2, mas acho que o grande diferencial desse template é que ele agora ele consegue criar uma versão para produção. Então ele vai pegar todo o seu código, ele vai concatenar todos os códigos, minificar, dividir o código para não em arquivos, para não ficar um arquivo de 20 megas, né? Um arquivo muito grande. Então ele separar, se tem um arquivo de, sei lá, de 3 mega, cria 3 arquivos de 1, porque isso aí vai otimizar o carregamento do navegador. Ele também habilita o modo produção. Então com esse template você consegue, ao executar esse comando npm run build, ele vai te criar um diretório dist na raiz da aplicação, e teu código vai estar todo lá. É só pegar esse código e colocar no seu servidor. E é um código já otimizado e pronto para produção. Então, eu também adicionei aqui alguns filtros e diretivas focados para o nosso mercado brasileiro. Também ainda tem bastante coisas que dá para adicionar, mas basicamente aqui tem filtros para formatar CPF, CEP e CNPJ, e tem também validador de CPF e CNPJ. Tá? O validador também tem no formato de diretiva, então se tiver um input text, basta adicionar lá a diretiva para validar o CPF, ele já vai fazer a validação automática para você. Todos esses recursos tem um menu demo que eu vou mostrar para vocês, e lá ele mostra todos esses recursos funcionando, e já você pode até copiá-los ali como base para utilizar no seu formulário, no seu código. Então, aqui só para finalizar essa primeira parte, tá? Conforme for possível, esse template acaba sendo a melhor opção para iniciar uma aplicação, pois ela inclui já a última versão do Angular. É importante, ela está usando a última versão, tá? Vou tentar manter sempre atualizado de acordo com novas versões saindo. Agora o Angular já está numa versão bem mais estável, então as mudanças não são já muito drásticas, a atualização não é tão complexa, e ele já tem alguns recursos ou seja, ele já tem praticamente todos os recursos para criar uma aplicação profissional, e ainda ele tem aqui uns facilitadores para trabalhar com o mercado brasileiro, né? Então, do que eu vi por aí ainda, eu particularmente, para o nosso padrão, eu não vi nenhum template mais completo do que esse, tá? Então, se você quiser começar um projeto, eu aconselho, considere esse projeto, dê uma olhada e boa sorte aí. Agora vamos, na próxima aula eu vou ensinar vocês a baixar o código, fazer alguns testes, executar, ver como ele funciona na prática, tá? Então, muito obrigado e até a próxima aula.